Olá, bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos iniciar, terminamos 2 Tessalonicenses, vamos iniciar nossa meditação aqui em primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, diz aí versículos 1 e 2, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é chamada carta pastoral, né? Diferente das outras cartas do apóstolo Paulo, que escreveu para a igreja. Aqui Paulo escreve diretamente para o líder da igreja, o presbítero ou o pastor, depende do momento que chama, né? Foi Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Tito. São chamadas, portanto, cartas pastorais, onde Paulo escreve diretamente para o pastor. O autor dessa carta, como está declarado no versículo 1, é o apóstolo Paulo. A data dessa carta, mais ou menos cerca do ano 64, provavelmente entre as duas prisões de Paulo. Ele tinha saído da primeira prisão, e aí ele escreve essa carta. Ele deixou Timóteo na igreja de Éfeso, como líder ali, como pastor, e ele escreve então essa carta com um propósito definido. O tema dessa carta é remoção das falsas doutrinas, preservação do culto público e liderança adequada da igreja. E as palavras-chave dessa carta é cuidado, vigilância, força e compromisso. Então, o Timóteo era um jovem pastor, líder, né, daquela igreja e provavelmente até da região de Éfeso, uma grande cidade, uma cidade cheia de trabalho, de comércio, mas também de pecados, muita coisa. Tinha lá o templo da Artemis, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Então, era muito famosa e muito importante. Olhando para esse jovem, né, nós vemos que na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, eles pregaram em Listra, uma cidade da Licaônia, e observaram sucesso em meio às perseguições. Então eles tiveram vitória ali em meio à perseguição, mas teve sucesso na pregação do evangelho. É provável que uma judia chamada Lloyd e sua filha Eunice tenham se convertido a Cristo durante esse ministério. Eunice era casada com gentio, com quem ela teve Timóteo, provavelmente seu único filho, né? Então, Timóteo, claro, recebeu tanto uma influência judia, né, da mãe, da avó. Paulo, em outra ocasião, ele fala sobre isso, né, da mãe dele e da avó, que elas ensinaram ele as Sagradas Letras. Mas tendo o pai grego, né, gentio, também deve ter recebido, claro, recebeu influência da cultura grega. E é tão claro que ele não era circuncidado. Paulo, depois, ele mais velho, para entrar no ministério, Paulo o aconselhou a circuncidar-se, não para a salvação, não como regra ou lei, mas para ter mais acesso, né? Porque ele circuncidado, podia entrar na sinagoga, entrar no templo, né? Ele tinha mais acesso aos judeus. E não sendo circuncidado, certamente seria rejeitado e não podia entrar nesses lugares para a pregação do evangelho. Então esse era Timóteo. Mas Paulo reconheceu nele um jovem bem instruído, corajoso, e que foi muito útil para o apóstolo Paulo,
né? Paulo sempre enviava ele, nós vimos na carta de Tessalonicenses, Paulo enviando ele a Tessalônica para ver como é que estavam as coisas, como é que tá, o que estava acontecendo lá, né? Então, o objetivo primário da carta era estimular Timóteo em sua difícil tarefa de tratar com erros doutrinários e problemas práticos na igreja em Éfeso, bem como lhe dar instruções a respeito das responsabilidades pastorais e qualificações e deveres da liderança eclesiástica. Então, esse era o propósito da carta, né, dar instruções a Timóteo, né, sobre doutrinas, porque havia muitos problemas lá doutrinários, né, havia muitas pessoas com introduzindo na igreja problemas doutrinários seríssimos, que estava desviando ali o foco da sã doutrina, né? Então, essa carta tem um conteúdo, né, tão importante, o trabalho para o qual Paulo nomeou Timóteo envolveu sérias dificuldades e ele achou necessário escrever uma epístola de instrução a seu jovem colaborador que enfrentava problemas. Na epístola, ele ensinou a Timóteo como combater os falsos mestres, como ordenar o culto na igreja, como escolher os líderes da igreja e como tratar prudentemente com as diferentes classes na igreja. Timóteo deveria ensinar a fé apostólica e levar uma vida exemplar o tempo todo. Então, nós temos aqui as instruções de Timóteo, que ele vai lhe dar, né? Vai falar para os ricos, vai falar para as viúvas, vai falar para os líderes, vai falar para toda a classe de pessoas ali que estava naquela igreja. Como já falei, uma igreja que tinha sérios problemas, tanto de costume, porque a cidade era uma cidade realmente pervertida, né, tanto com idolatria como com prostituições e tudo mais, e também com o problema, às vezes, das viúvas, os problemas dos ricos, né, como deveria se portar, e os problemas pastorais, né, que a igreja precisava de líderes, mas líderes realmente compromissados com a pregação do evangelho, líderes escolhidos, né, tendo uma vida pautada pela santidade, né, o que Timóteo tinha que defender. Zelar pela sã doutrina, né, ou seja, o ensinamento da palavra de Deus verdadeiro, e zelar também pela vida espiritual da igreja, né, ou seja, a coisa espiritual, a sã doutrina, mas também a vida prática, no dia a dia, no lidar com as pessoas, deveria zelar por isso também e colocar ordem naquela igreja. Hein? Vamos orar. Deus Pai, glorificamos a Ti pela Tua graça, pela Tua igreja, pelos Teus servos, que Tu tens chamado e dirigido, que o Senhor possa abençoar, Senhor, fortalecendo, para que permaneçam na sã doutrina e possa instruir a Tua igreja a viver uma vida de santificação, de pureza na Tua presença. Em nome de Jesus, colocamos também diante do Senhor aqueles que nessa manhã estão necessitados, acamados, doentes, às vezes hospitalizados, também sofrendo, Senhor, de males dessa vida. Que o Senhor possa ajudar e abençoar em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.